Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Novas tecnologias, a produção de comunicados e novos parceiros. No segundo livro dialógico, produzido pela dupla Freire e Guimarães em 1983, sobre educação, Diálogos 2, título posteriormente alterado para Educar com a Mídia, Novos Diálogos sobre Educação, surge pelo menos mais um ponto de encontro entre Moreno e Freire, a questão das novas tecnologias, que o psiquiatra sempre buscou incorporar a seu trabalho de maneira precursora. Suas críticas ao rádio na década de 1940, por exemplo, resultam sobretudo da percepção de que, recapitulando os últimos 20 anos do rádio, podemos observar que todo o campo, com raras exceções, está praticamente controlado pela conserva, ao contrário de sua expectativa de que pudesse vir a ser utilizado para a apresentação de material espontâneo. Mesmo assim, diante do novo recurso televisivo, Moreno insistia na necessidade de que um novo sistema deve ser organizado e introduzido, que participe de algumas fases das técnicas antigas e conservadas, mas que seja integrado e vitalizado por métodos da espontaneidade. Já naquela época, alertava para o fato de que essa outra invenção tecnológica, a televisão, poderia facilmente cair presa da conserva, tal como aconteceu com o rádio. Quase 40 anos depois, as críticas feitas por Freire e Guimarães em seu segundo livro dialógico vão justamente nessa direção, quando o primeiro comenta, por exemplo, que o que se faz em grande parte com a mídia é a produção de comunicados. Em lugar de haver comunicação real, o que está havendo é transferência de dados, que são ideológicos e que partem muito bem vestidos. Ou quando o segundo interlocutor observa nas escolas a utilização mais frequente dos novos meios eletrônicos de comunicação como aparelhos de transmissão de mensagens pré-fabricadas, reduzindo o papel dos alunos ao de meros consumidores. Quanto ao já mencionado caráter mais prolongado e prolífico desse ponto de encontro entre Moreno e Freire, concretizado por Freire e Guimarães, a verdade é que o formato dos livros dialógicos improvisados proporcionou outros 4 frutos da dupla: Aprendendo com a Própria História, volumes 1 e 2, A África Ensinando a Gente e, finalmente, Sobre Educação, Lições de Casa. Ao propor ao sociólogo chileno Antônio Faundés uma experiência dialógica similar em 1983, Freire comentaria com ele que se tratava de uma experiência rica, realmente criadora, que, de 2 anos a esta parte, tenho trabalhado desta forma, e nada me sugere que deva desistir de fazê-lo. Acrescentando que, de fato, falar um livro a 2, a 3, em lugar de escrevê-lo a sós, rompe um pouco, pelo menos, com uma certa tradição individualista na criação. Além disso, agrega, é importante sublinhar que a vivacidade do discurso, a leveza da oralidade, a espontaneidade do diálogo em si mesmos não sacrificam em nada a seriedade da obra ou a sua necessária rigorosidade. O passo seguinte foi efetivamente uma experiência A3, que resultou no livro Pedagogia, o Diálogo e Conflito, produzido por Freire, pelo pedagogo brasileiro Moacir Gadotti e Guimarães, em 1983, e posteriormente editado também em italiano, catalão e castelhano. Para sua edição em Buenos Aires, para dizer a verdade, ao trio se juntou a educadora e pesquisadora argentina Isabel Hernandes, que adicionou um capítulo novo sobre a educação nesse país. A série de livros dialógicos inaugurada pela dupla Freire e Guimarães vai, de fato, estimular, nos anos seguintes, uma criação editorial variada entre Freire e outros parceiros, por exemplo, com o intelectual brasileiro e frade dominicano Carlos Alberto Libânio Cristo, Frei Beto, Essa Escola Chamada Vida. 2. Com o professor da Universidade da Cidade de Nova York, Ira Sor, Medo e Ousadia, o cotidiano do professor, publicado em inglês como Uma Pedagogia para a Libertação, além de outros com o professor cabo-verdiano-americano Donaldo Macedo, Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, e com o educador americano Miles Horton, Nós Fizemos a Estrada Caminhando, Conversas sobre Educação e Mudança Social.
A obra Paulo Freire, uma bibliografia, traz a lista completa das produções dialógicas entre Freire e todos os seus parceiros até então.